E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero bater um papo sobre o fundo RBRR11, tá? É um fundo de papel do tipo high grade, ou seja, é um fundo que preza muito pela qualidade do crédito, né? Seja aí por conta das garantias nas operações, seja por conta da taxa de juros, seja por conta da qualidade do devedor, enfim. É um fundo aí voltado para quem gosta de qualidade, beleza? E não se enganem, tá? Esse fundo, apesar de prezar pela qualidade, pela segurança, ele tem entregado rendimentos excelentes, inclusive acima até de fundos que estão expostos a riscos maiores que o dele, beleza? Inclusive, é por isso que eu resolvi trazer aqui no canal, né, galera? Vocês sabem que esses fundos que chamam a atenção no DYF são de praxe aqui no canal, né? É a moda da casa, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tenham isso em mente. A gente vai trazer aqui os números históricos desse fundo, né? A gente vai ver desde o IPO os indicadores dele e também entender um pouquinho do portfólio desse fundo, tá bom? Lembrando que eu cheguei a postar um vídeo gravado sobre esse fundo há uns dias atrás, só que o áudio estava muito ruim, então eu deixei ele no ar aí por cerca de 20, 30 minutinhos, aí decidi excluir e gravar novamente agora com o microfone um pouquinho melhor. Beleza? Bom, vamos direto aqui para os indicadores do fundo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ele tem aí 125 mil cotistas, né? Bem interessante a base acionária dele. Ele tem um patrimônio sob gestão de 1,3 bilhões de reais, ou seja, é um patrimônio super relevante, né? Acima de 1 bilhão, um fundo mediano, talvez grande já, né? Caminhando aí para ser um dos maiores fundos da bolsa, no quesito papel, né? Claro, importante dizer isso. Ele pagou um último rendimento aí de R$ 1,09. A gente vai verificar já aqui no histórico, né, na estatística do fundo. Voltando aqui, a gente vê que ele foi negociado a última cotação a R$ 82,35 e está com um desconto absurdo de aproximadamente 15% em relação ao valor patrimonial, né? Só por aqui a gente vê que os indicadores do fundo tendem a nos fazer entrar nele, né? Aí olhando o gráfico aqui, que vocês sabem, eu sempre digo isso aqui, eu gosto de entrar em fundos que estão com essa característica, que apresentam essa característica, esse desenho de gráfico, né? Eu gosto de entrar em fundos que estão próximo das suas mínimas. Então veja, com exceção da pandemia aqui, que o fundo chegou a bater R$ 76, né? Surreal, né? Impraticável esse valor, mas ele está muito próximo da sua mínima histórica, que por sinal foi recente, ele chegou a R$ 79,80, inclusive foi quando eu cheguei a adquirir esse fundo, tá? Aqui eu acho que ele não está mostrando nesse gráfico. Então assim, ele está muito próximo da sua mínima histórica. Perceba que ele sempre foi negociado acima desse valor, né? Sempre. É um fundo relativamente antigo já, né? Desde 2018. A gente está falando de um fundo que está caminhando aí para o seu 5º ano de existência, então já tem um histórico interessante, né? Não é do maior de todos, mas já também não é um fundo novo, já é um fundo cascudo aí que passou por várias situações, beleza? Esses foram os indicadores, galera. Vamos dar uma olhadinha agora no DYF dele, né? Então veja, aqui está o RBRR, eu vou destacar ele um pouquinho aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Então a gente vê aqui que o RBRR tem uma média de rendimento desde o IPO de 74 centavos. Ele tem um desvio padrão de 22 centavos, tá? Desde o IPO, que corresponde a 30% aproximadamente. Um desvio padrão moderado aí, né, diria. Com o valor de patrimonial dele, no valor que ele está sendo negociado hoje, ele está com um PVP de 0,88. Veja que está um pouquinho diferente do site, né? Eu acho que aqui ainda não está atualizado o valor patrimonial, isso mesmo. Ó. O valor de cota patrimonial do site, Investidor 10, está em 96,96. E aqui já está atualizado no último relatório, né? O valor patrimonial dele está em 94,07. Então é por isso que tem essa pequena diferença aqui. O DYF dele, desde o IPO, é impressionante também, né? A gente está falando de 0,90. E um fundo extremamente conservador, anualizando isso daí a grosso modo, cerca de 10,78%, tá bom? Então assim, desde o IPO, se a gente fosse olhar só para esses dados, já seria interessante, né? Um fundo extremamente conservador, com ótimos devedores, já vou mostrar isso para vocês no relatório gerencial, entregando aí algo próximo de 11%, já estaria muito legal. Mas se a gente for olhar aqui para os resultados estritamente de 2022, o cenário melhora, né? Tem uma grande melhora. Veja que a média de rendimento sobe para R$ 1,02 contra 74 centavos anteriormente. O desvio padrão ainda tem uma leve queda, ou seja, em 2022 ele pagou rendimentos bem mais próximos dessa média, né, de R$ 1,02. O PVP dele permanece o mesmo, né, claro. E o DYF dele chega a 1,24%, galera. Um fundo high grade com DYF de 1,24 é para ficar de olho, não adianta, né? Realmente chama a nossa atenção. Analisando a grosso modo, algo em torno de 14,8%, beleza? Então esses são os indicadores desde o IPO, interessante. Como eu já disse, um fundo high grade com esses resultados futuros me agrada bastante.
Bom, olhando agora o relatório gerencial, para a gente entender um pouquinho o portfólio desse fundo, o PL eu já falei, né, algo próximo de 1,3 bi. Aqui a gente tem o spread médio da carteira, né, marcado a mercado, CDI mais 2,7 e IPCA mais 7%. Então perceba que são taxas medianas, né, taxas conservadoras. É um dos motivos que fazem desse fundo um fundo high grade, porque lembre-se, né, quando o cupom atrelado ao indexador é baixo, isso, se por um lado afeta o rendimento, né, que acaba sendo um rendimento um pouquinho menor, por outro lado, de certa forma, traz uma segurança para o devedor arcar com a sua dívida, né? Então isso acaba fazendo total sentido com a característica do fundo. Aqui a gente tem algumas movimentações de aquisições de CRIs, né? Então ele adquiriu aqui 20 milhões no CRI Dublin 2, a CDI mais 3,5%, 25 milhões no CRI Leroy 2, IPCA mais 7,25% e 5 milhões no CRI Leroy 1, a IPCA mais 7,15. Então são taxas bem condizentes aí com o spread médio que ele já possui em carteira, tá bom? Se não me engano, esse fundo também adquiriu aí o CRI Rede Globo, tá? Olha só que interessante, né? Vocês vão perceber aqui no portfólio que os devedores desse fundo aqui são devedores muito consistentes, né? Isso traz muita garantia, muita segurança para os cotistas. Além disso, a parte de fundos imobiliários desse fundo, ele adquiriu aí 11 milhões do VRTA11. Já trouxe uma análise dele aqui no canal, né? Inclusive estou para trazer uma nova. É um fundo extremamente conservador também, tem apresentado resultados muito positivos, é um fundo que eu gosto bastante e que faz total sentido com o perfil desse fundo, tá? Bom, descendo aqui, olha só que interessante, né? 43% de todas as garantias das operações que esse fundo possui em carteira estão localizados em regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. Então, olha só que bacana, né? A garantia que esse fundo tem em 43% das operações são excelentes. Isso traz uma segurança do ponto de vista de, se o devedor vier aí a desonrar com o compromisso, né, a não se tornar inadimplente, enfim, gerar todo o processo judicial aí que a gente sabe, a gente tem imóveis aí como garantia em excelentes regiões. Então isso aqui é muito positivo para o fundo, bola dentro aí da gestão, né? Muito bacana. Aqui embaixo a gente tem o início do fundo que eu já comentei, né? Lá no comecinho de 2018, a base de cotistas que eu também já comentei, e aqui as taxas, né? Importante dizer, 0,8 de gestão, 0,15 de administração, que dá 0,95 de taxa, e a gente tem aí 20% de taxa de performance do que exceder o CDI, né? Considerando que o CDI está alto hoje, essa taxa de performance, na minha opinião, se mostra ok, né? Bom, aqui embaixo a gente tem algumas movimentações que a gente já citou, né? Aquisição dos CRIs do fundo. E olha só que interessante, ó, destacamos abaixo a movimentação de compra. Ó, operação CRI Rede Globo, 3 milhões de reais, a IPCA mais 6,94. Lembrando que essa aqui foi a taxa de emissão, mas a taxa de compra desse fundo foi a 7,43. Olha que interessante, né? Tem um spread bem bacana aqui. E também o CRI Direcional 2, né? 2 milhões de reais, a IPCA mais 6,49 de emissão e uma taxa média de compra de 7,49. Bem interessante, tá? Aqui tem mais algumas movimentações de vendas, né? Não vou falar de tudo aqui, senão o vídeo vai ficar com mais de 20 minutos. Destaquei também essa parte, é uma característica interessante da gestão, tá? A gestão, galera, ela tem algumas parcerias com entidades filantrópicas, com ONGs, né? Voltadas aí para o desenvolvimento social. Então é bem legal, tá? Eu não vou falar de todas aqui, mas são entidades aí que auxiliam estudantes, né? Vou dar uma lidinha aqui só em alguns, ó. O Colégio Mão Amiga administra uma escola filantrópica muito bacana, que garante ensino formal de qualidade de 660 crianças de baixa renda. O Instituto Sol, sem fins lucrativos, que identifica jovens incríveis, estudantes no 9º ano da rede pública, enfim. Vejam só, né? É bem legal, ao menos no meu ponto de vista, que a gestão tem essa preocupação, né? Não que faça sentido para a carteira, não tem nada a ver com o rendimento da carteira aqui, mas mostra uma responsabilidade social da gestão. Então, assim, entre ter isso e não ter, eu prefiro que tenha, né? Então, eu acho bem positivo, bola dentro aí para a gestão, beleza? Aqui ele vai comentar um pouquinho no cenário macroeconômico, não é o foco do vídeo. Bom, descendo aqui para o DRE, que por sinal é um DRE que eu gosto muito, acho ele bem completinho com todas as informações que nós investidores precisamos, né? Veja, ele destaca aqui os juros, né? Veja que manteve uma média interessante, né? 6 milhões em setembro, 7 em outubro, 6 em novembro. Já a correção monetária, ela teve um impacto bem grande por conta da deflação, né? Até destaquei aqui no mês de outubro. Então ele caiu de 3 milhões em setembro para 500 mil negativo em outubro, né? Então aqui em outubro ele sofreu bastante, tá? E em novembro teve uma recuperação aí chegando a quase 2 milhões de reais.
Então mostra que o fundo tende aí a dar uma grande recuperada no quesito correção monetária para manter bons dividendos aí agora no ano de 2023. Aqui embaixo a gente vê, eu destaquei o FFO dele, né, que são as receitas provenientes das operações do fundo mesmo, né? Naturalmente vai ser menor do que a receita total. E aqui embaixo, olha só que interessante, né? Eu destaquei o resultado final e as reservas. Então veja, no mês de setembro ele teve 10 milhões de resultado, mas ele distribuiu aqui embaixo 9.400, que corresponde a 70 centavos, ou seja, ele fez uma reservinha aqui de 600 mil reais. Já no mês de outubro, que foi aquele mês que ele sofreu muito por conta da deflação, ele teve um resultado de 6 milhões e 600. Mas ainda assim ele distribuiu 9.407, o mesmo valor do mês anterior. Por quê? Porque ele usou quase 3 milhões de reserva, né? Ele teve que basicamente zerar a reserva dele. Aliás, eu não vou nem dizer isso porque eu não sei exatamente qual era a reserva que ele tinha, mas com certeza ele usou uma boa parte da reserva aqui para manter o dividendo. Isso aqui é importante de perceber, né? De entender. Já no mês de novembro, ele teve um resultado de 8 milhões e 700 e distribuiu 9.400 também, para manter os 70 centavos por cota. Só que dessa vez ele teve que usar menos a reserva, né? 625 mil apenas. Eu acredito agora que para o próximo relatório de dezembro, lembrando que eles divulgam um relatório, a gestão divulga esse relatório, geralmente no último dia útil do mês, né? Então aí talvez na próxima semana a gente já tenha acesso ao relatório. E eu acredito que no mês de dezembro aqui, eles não tenham utilizado reserva, tá? Acredito que tenha chegado próximo aí de 9 milhões e meio, 10 milhões talvez, e aí não foi necessário usar reserva, apenas um chute meu aqui, beleza? Então veja que é um DRE exemplar, parabéns para a gestão, mais uma bola dentro aqui. Aqui a gente tem mais alguns gráficos, né? Interessante a comparação do dividend yield do spread médio ajustado ao CDI. O CDI foi aumentando, o spread foi caindo, natural, né? Aqui também mais alguns gráficos em relação aos dividendos. Aqui a composição, né, dos rendimentos, o que foi receita de CRI, o que foi receita de fundos, enfim, interessante analisar também. Veja que a parte em verde é a parte em reserva, tá, do fundo. Então, veja que desde janeiro de 22 ele foi usando um pouquinho da reserva que ele tinha, né, para poder manter um certo padrão aí de rendimento. Interessante, tá? Importante ter consciência disso aqui. Aqui embaixo ele fala um pouquinho da estratégia de investimento. Eu percebo que 87% da estratégia do fundo se resume em CRIs high grade com rating RBR mínimo A. Lembrando que a RBR possui aqui um rating específico deles, né, um rating próprio deles, não um rating internacional, nem rating de empresas credenciadas aí. E também, olha só que bacana, né? 87% é voltado aí para operações exclusivamente off-market. O que isso significa? Que o fundo tem acesso a operações que não estão disponíveis no mercado, né? Então isso acaba trazendo aí vantagens para as aquisições que ele vem a fazer de CRIs, de taxa de juros, de devedores, enfim. Isso aqui é bem legal, bem positivo. Já aqui a gente tem a alocação por referencial, 87% está na estratégia core. Aqui a gente tem a estratégia tática também, né? 15% no tático. Percebam só que aqui a gente já chega a 102%, né, do PL e mais uma liquidez de 2%, que daria 104%. Aí você me pergunta por que, como que ele tem alocado mais do que o PL, né, mais de 100% do PL. Isso acontece, galera, porque ele tem uma pequena alavancagem, tá? Uma alavancagem aí de 4%, ó. Eu até destaco aqui as compromissadas que fecharam o mês representando 4% do PL, tá? Importante entender isso daqui. É uma alavancagem bem pequena, não vejo nenhum problema no fundo por conta disso, né? Bem tranquilinho nesse sentido. Aqui outra bola dentro da gestão. Olha que gráfico maravilhoso, como eu queria que todos os fundos trouxessem isso, né? Alguns trazem, mas não todos. Aqui a composição do portfólio, da indexação histórica do portfólio dos últimos 12 meses. Então a gente consegue ver para onde que a gestão direcionou o fundo. Veja que em dezembro de 21 ele tinha 43% em IPCA. Hoje ele tem aí 71% em IPCA. Então a gestão movimentou aqui a carteira direcionando aí para um portfólio voltado para a inflação, tá? Então é interessante conhecer isso e saber, né, para onde que a gestão tem caminhado. Inclusive é um parâmetro também para a gente verificar a inatividade da gestão, né? Quando tudo permanece estático, aqui a gente vê que a gestão não se movimentou. Então é bem legal quando o relatório tem esse tipo de gráfico. Aqui o spread médio, que eu já comentei com vocês, né? Tem um pouquinho do portfólio do fundo. O setor imobiliário, olha só que interessante, a maior parte está em laje corporativa, em galpão logístico, uma pequena parcela em residencial, 19%, e shopping center. Então veja que a segmentação aqui dos CRIs são segmentações sólidas, né? Lembrem-se que as segmentações de loteamento, né, de infraestrutura, de multipropriedade são aquelas operações que representam maior risco, que não é o caso aqui do fundo. Talvez esses 19% aqui do residencial seja um pouquinho mais arriscado que o restante, mas ainda assim é uma carteira bem equilibrada e bem segura desse ponto de vista, tá bom? Bem bacana também. Aqui o rating RBR que eu comentei com vocês, né? Vejam que a maior parte, 92% na verdade, está no rating A,
ou mais, né, e uma pequena parcela aqui até o BB+, né, sendo que a maior parte está no BBB. Então interessante também, a gente precisa entender um pouco mais desse rating RBR, né, porque a gente precisa entender quais são os parâmetros dessas notas aqui, mas a gente percebe que está bem ranqueado, né, então isso deve ser algo bom. Aqui a gente tem a carteira de CRIs, tá? Eu não vou ler todos aqui, galera, mas olha que bacana, né, a gente verificar aqui alguns dos CRIs: JK Iguatemi, Leroy 2, que a gente viu que ele adquiriu aí, né, o JK Financial Center, Banco do Brasil, Jardim Faria Lima. Então veja, Faria Lima novamente, ó, Iguatemi, Itaim Bibi. Então assim, galera, Rede Globo, ó, que eles adquiriram agora, né? Então veja que os devedores dos CRIs desse fundo são devedores muito sólidos. São empresas que dificilmente vão se tornar inadimplentes, né? Vão desonrar o compromisso. Isso aqui traz uma segurança absurda para o fundo, tá? Talvez a principal característica aqui que torna esse fundo um fundo high grade, tá? Então é muito bacana, muito positivo também. Já olhando para a carteira de fundos do fundo, né, a gente vê que ele tem aqui uma boa parte em KNCR11, um fundo high grade, raiz, né, bem high grade mesmo, da KNCR, da Kinea, né, na verdade. Tem 3,54% do PL nele. Também tem o MCCI, que eu trouxe recentemente para o canal, um fundo que eu gosto bastante. Também é um fundo high grade, ou seja, indo de encontro com o perfil do fundo, bem interessante. Esse fundo aqui eu não conheço, tá? Não posso emitir nenhuma opinião, WHGR. Tem o Game 11 também, é um fundo um pouquinho mais conhecido, né? O VRTA11, que ele adquiriu recentemente, 11 milhões de reais. Um fundo que eu gosto bastante também, extremamente seguro, muito positivo. E o Faria Lima Capital também, né? Um fundo bem conhecido aí da galera, que também é bem positivo. Então, o WHGR e o Game 11 talvez sejam os fundos que eu tenho menos conhecimento aqui, inclusive não acompanho, né? Porém, ele tem uma locação bem pequena nesses dois fundos, né? Então, nem se torna muito relevante. Tá, então é uma carteira de FIIs muito sólida, viu? Gostei bastante, achei bem interessante essa carteira aqui. Me surpreendeu, porque geralmente os fundos alocam aí em outros fundos ruins, né? Geralmente, e não é o caso do RBR11, beleza? Aqui a gente tem o mercado secundário, né? A liquidez do fundo, veja que ele teve aí no mês de novembro, né? 1.183 cotas negociadas, ou seja, um fundo com uma liquidez muito alta, né? Bem alta, bem interessante isso daqui. Lembrando que o volume médio diário dele está em torno aí de 3 e 4 milhões de reais, ou seja, é um fundo que você não vai ter nenhum problema de liquidez, gente. É um fundo muito negociado na bolsa. E aqui embaixo ele vai comentar um pouquinho mais do portfólio, né? Não vou falar de um a um aqui para vocês, porque eu acredito que o vídeo já tenha passado de 20 minutos. Bom, galera, eu acho que é isso, tá? É um fundo que faz jus à sua característica, tudo contribui aqui para a segurança desse fundo. Gosto muito desse papel, gosto muito dessa gestão. Claro, não é nenhuma recomendação de compra, mas considere estudar esse fundo e talvez investir, se você achar que se encaixa no seu perfil, beleza? Se esse vídeo aqui de alguma forma contribuiu para o seu conhecimento, galera, eu peço gentilmente aí que você dê um like no vídeo para ajudar a impulsionar e se inscreve no canal aí para a gente bater a meta de 2.000 inscritos o quanto antes, beleza? Valeu, gente, muito obrigado.